Se você curte uma boa história de terror, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque o que eu vou contar hoje vai te deixar de cabelo em pé. Imagina encontrar uma gravação antiga, perdida no tempo, que não só contém algo assustador, mas que parece saber exatamente quem você é. A história começa com Marcos, um colecionador de antiguidades que adorava garimpar tesouros em feiras de usados. Num sábado chuvoso, ele encontrou um gravador portátil antigo, daqueles de fita cassete, em uma caixa empoeirada. O aparelho parecia bem conservado, e por um preço irrisório, ele decidiu levar. Mal sabia ele que não estava apenas comprando um objeto, mas sim convidando algo para dentro de sua casa. Naquela noite, movido pela curiosidade, Marcos sentou-se em sua poltrona favorita, colocou os fones de ouvido e apertou o play. A fita que veio com o gravador começou a rodar com um chiado característico. A gravação era de baixa qualidade, com vozes distantes e abafadas. Parecia um registro de campo, talvez de algum pesquisador. As vozes falavam frases desconexas, como se estivessem testando o equipamento. Teste 1, 2, som funcionando. A noite está fria aqui fora. Coisas normais, a princípio. Mas, à medida que a fita avançava, algo estranho aconteceu. Uma das vozes, com um tom quase infantil, disse algo que fez Marcos gelar. A voz falou: "Marcos, você está ouvindo?" Ele arrancou os fones, o coração disparado. Como era possível? Era uma fita antiga, gravada décadas atrás. Ninguém poderia saber o nome dele. Ele pensou que talvez tivesse ouvido errado, que a qualidade ruim da gravação o estivesse enganando. Respirou fundo e colocou os fones de volta, decidido a provar para si mesmo que era apenas sua imaginação. Ele voltou a fita um pouco e ouviu de novo. A voz estava lá, clara como o dia, repetindo seu nome. Não era uma pergunta, era uma afirmação. "Marcos, você está ouvindo?" O pânico começou a tomar conta. Ele avançou a fita, esperando que fosse um delírio momentâneo. Mas o que veio a seguir foi ainda pior. Entre os trechos de conversas ensaiadas, surgiram outros sons. Passos lentos e arrastados no que parecia ser um chão de folhas secas, e uma respiração ofegante, próxima demais do microfone. Uma respiração que não pertencia a nenhuma das pessoas que falavam. Marcos desligou o gravador, tremendo. Aquilo não fazia sentido. Ele tentou se convencer de que era uma coincidência bizarra. Talvez Marcos fosse um nome comum, parte de um roteiro. Mas a sensação de estar sendo observado não o abandonava. Ele olhou ao redor do seu apartamento silencioso. As sombras nos cantos pareciam mais escuras, mais longas. Um arrepio percorreu sua espinha quando ele ouviu, ou pensou ter ouvido, um estalo vindo do corredor. Nos dias seguintes, a curiosidade superou o medo. Ele precisava entender o que estava naquelas fitas. Cada noite, ele se sentava para ouvir mais um pouco, sempre com a sensação de estar participando de um ritual perigoso. A entidade na fita, como ele começou a chamá-la, continuava a se comunicar. As vozes imitavam tons diferentes, uma mulher, um homem, uma criança, e todas elas, em algum momento, chamavam por ele. "Marcos, por que você não responde? Estamos esperando, Marcos." O mais aterrorizante era que a entidade parecia saber o que ele estava fazendo em tempo real. Certa noite, enquanto ouvia, seu gato derrubou um copo na cozinha. Imediatamente, uma voz na gravação sussurrou: "Que barulho foi esse, Marcos? Você está sozinho?" O sangue de Marcos congelou. Aquilo não era mais uma gravação, era uma ponte. O gravador não estava apenas reproduzindo o passado, estava transmitindo o presente. A entidade não estava presa na fita, ela estava usando a fita para alcançá-lo. Ele começou a ouvir sons pela casa mesmo com o gravador desligado. Sussurros que pareciam vir das paredes, o som de alguém subindo as escadas quando não havia ninguém lá. Ele parou de dormir, com medo de fechar os olhos. O apartamento, que antes era seu refúgio, agora era uma prisão. Ele pensou em quebrar o gravador, em queimar as fitas. Mas uma parte dele, uma parte doentia e aterrorizada, precisava saber como aquilo terminava. A última noite foi a pior. Ele se sentia exausto, física e mentalmente. Decidiu que ouviria a fita até o fim, não importasse o que acontecesse. Ele precisava de um desfecho. Apertou o play e o chiado familiar começou. Mas desta vez, não havia vozes ensaiadas. Apenas o som de uma respiração pesada e próxima. E então, o silêncio.
Um silêncio longo e tenso que parecia se estender por uma eternidade. Marcos prendeu a respiração, seus olhos fixos no contador do gravador, que girava lentamente. De repente, o contador parou. A fita tinha acabado. Um alívio momentâneo o invadiu. Tinha terminado. Ele estava prestes a arrancar os fones quando ouviu um clique mecânico vindo do aparelho. A fita, sozinha, começou a rebobinar. Ele observou, paralisado, enquanto os números no contador diminuíam rapidamente. Ela parou em um ponto aleatório no meio e, com outro clique, começou a tocar novamente. Mas a gravação era diferente. Não era a voz de um estranho. Era a sua própria voz, cheia de pânico, gritando: "Não, por favor, fique longe." Ele ouviu sua própria voz suplicando, seguida pelo som de algo sendo arrastado pelo chão. E por baixo de tudo, uma respiração constante e desumana. Então, a gravação mudou mais uma vez. Uma nova voz surgiu, uma que ele nunca tinha ouvido antes. Era calma, clara e terrivelmente próxima. Ela não estava na fita, parecia estar bem ao seu lado, sussurrando em seu ouvido. A voz disse apenas uma frase, a frase final daquela gravação que agora continha seu próprio destino. "Agora, Marcos, é a sua vez de ficar na fita." Depois disso, o único som no apartamento era o chiado interminável da fita cassete girando em um gravador portátil, esperando pelo próximo ouvinte curioso. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever para mais contos de arrepiar.